E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar para você a diferença de sonho, fé e ação. Eu sou o Dan Magalhães e segura isso aí! Sabe o que acontece? Ou a diferença de sonho, fé e ação. Quando você simplesmente sonha, você consegue enxergar o que você quer fazer. Você tem um sonho de sentir você assim, pelo sonho você tem a capacidade de sentir o que você quer alcançar. E quando você tem uma fé fortificada, sabe o que acontece? Você sonha e aí você vai lá e tem fé que aquilo realmente pode se realizar na sua vida. É uma fase. Chegou aqui na fé, aí o que você vai fazer? Você entende que você é capaz de realmente fazer isso. E então você tem que partir para uma ação. Entende que isso aqui tudo foram 3 fases. Você tem que entender principalmente a fase de qualquer coisa que você tem que fazer. Por quê? Porque o sonho ele permite expandir, permite você enxergar aonde você pode chegar, permite você enxergar quantas pessoas você pode impactar, permite você enxergar o tamanho do seu negócio, a grandeza da sua família, permite você enxergar todas as coisas. Qual que é o grande problema? O grande problema de sonhar bem e sonhar massa, sabe o que é? É simplesmente você querer morar nos seus sonhos. Morar não no sentido de você ter os seus sonhos realizados, mas simplesmente morar só mesmo na parada de que talvez um dia isso possa acontecer. E aí você não tem a fé necessária para poder formar uma ação. E qual que é o antônimo disso? Qual que é a diferença disso em relação a você sonhar? O não sonhar também é ruim, porque quando você não sonha, você não consegue enxergar. Por quê? Por que as pessoas escolhem às vezes não sonhar? Às vezes teve uma vida muito ruim, ou às vezes aprendeu isso com alguma pessoa muito negativa. Mas sabe o que acontece? Quando você não sonha, você não tem capacidade de ser exponencial, de ser expansivo do tanto que você realmente pode. Então essa é uma grande importância de você simplesmente sonhar, não sonhar demais, nem cortar demais os seus sonhos. Essa é a grande importância de você sonhar para você poder enxergar onde você pode chegar. E aí, quando você fazer isso, você tem que meter um para de sonhar. Por quê? Por que o para de sonhar? Esses dias eu postei um vídeo e teve uma pessoa que falou: você tem que sonhar mesmo, não sei o quê. Eu não sou contra sonho. Eu só entendo que sonho é uma fase. E quando você sonha, você consegue, dentro desse sonho, dentro desse sonho, você tem que gerar energia suficiente para você poder acreditar que você pode. E quando você acredita que você pode, você começa na fé a criar ações para isso. E aí presta atenção nisso aqui que eu tô falando, porque você tem fé. Primeiro, você enxergou. Segundo, você tem a fé que isso realmente pode acontecer. A fé te fortifica. Anota isso aí. A fé te fortifica. Por quê? Porque ela vai gerar uma energia de impulsão tão grande em você que simplesmente você vai conseguir alcançar aquilo que você sonhou. E a fé te ajuda a simplesmente a planejar e enxergar as coisas de forma diferente. Por quê? Porque muitas oportunidades estão ao seu redor agora e você não consegue ver porque você não consegue sonhar e você não tem fé o bastante para poder entender que essa situação pode mudar. Todas as pessoas que ficaram muito bem de vida porque simplesmente aonde todo mundo via desgraça, eles simplesmente viram oportunidades. Ou então eles criaram um problema e criaram uma solução, que isso é coisa pra gente poder fazer outro vídeo. Mas entende isso, é uma fase. Você tem que sonhar ao ponto de ter combustível para poder caminhar até a fé. Na fé, você tem que gerar combustível, acreditar em você e gerar ações para isso que vai te levar à ação. Porque quando você junta sonho, fé e ação, você simplesmente chega mais perto daquilo que você deseja conquistar. E aí, qual que é a grande questão? A grande questão é que quando você vai para ação, na verdade, na maioria das vezes, você frustra alguns sonhos. Ou você frustra a sua própria fé, mas você tem que ter uma fé ativa. O que é fé ativa? De simplesmente acreditar que pode e vai ser diferente. Por quê? Porque você está fazendo. Por quê? Porque planejar é um rumo. Anote isso aí, por favor, coloque isso daí na sua vida. Planejar é um rumo, planejar é uma trilha, não é um trilho. Por quê? Porque quando você planeja e realmente você vai para ação, você descobre como verdadeiramente as coisas são.
Agora, qual que é a grande questão? A grande questão é que quando ocorrer um erro aqui na ação, você tem que ter fé e sonhar o bastante para poder lidar com esse erro e essa situação a ponto de enxergar a solução dentro dele. Ficou muito complexo daí, mas eu recomendo para você para voltar e simplesmente assistir de novo, tá certo? E se você ficou até aqui, por favor, faça isso daí. Eu vou começar a pedir isso no início do vídeo. Por quê? Porque eu já vou ter, você já vai entender que você vai aprender algumas coisas aqui. Mas curte isso aqui para justamente isso aqui chegar mais longe. Compartilha nas suas redes sociais. Me acompanha lá na outra ferramenta que geralmente a gente não pode ficar falando o nome. Por quê? Porque simplesmente eu vou utilizar todos os canais para poder levar esse algo que queima aqui dentro do meu peito e justamente para poder ligar inteiramente no seu. Deixa aqui nos comentários o que você achou e a respeito de que você quer que eu fale, que a gente segue junto, tá bom? Tamo junto e grande abraço, até mais, é nóis!